Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de trade na hora para análise, palpites e prognóstico dos jogos teremos no dia 2 de janeiro de 2025, rodadinha mais curta hoje da NBA, são 6 jogos para a gente explorar, trazer para vocês os melhores números estatísticas, informações para vocês serem bem lucrativos nessa noite de basquete. É assim que a gente trabalha aqui no Sexta de Trade, dando palpites para vocês diários e mesmo que vocês discordem da nossa opinião ou da nossa forma de passar números, estatísticas, dicas de tips para vocês, é sempre importante ter uma segunda opinião, assim como também é muito importante você ter uma segunda casa de apostas para poder investir. Ontem a gente viu muita gente nos comentários relatando problemas com a Bet365, por mais que muitos dos problemas tenham sido solucionados, a gente sempre fica aquele pezinho atrás de poder fazer um novo depósito, investir dentro do site. Então vou deixar a recomendação aqui para vocês da BetWinner, o link vai estar na descrição para vocês garantirem bônus ou promoções exclusivas. É só clicar, conferir e aplicar o cupom Sexta de Trade. Fica de quem para vocês, além também do nosso grupo gratuito, teve tipo exclusiva lá da pontuação do Karl Anthony Towns, bateu, além de dicas exclusivas de melhores favoritos da noite, né, melhores zebras, também os melhores jogos over-under, jogos para vocês ficarem de fora em relação à pontuação, além de conteúdos exclusivos do nosso grupo VIP, chamem no WhatsApp o melhor preço do mercado, o grupo VIP mais completo, lembrando, as vagas são limitadas, principalmente ali para o nosso grupo em que a galera paga um valor e fica com a gente a temporada completa até NBA Finals em junho, assim você economiza mais e deve ter menos de 5 vagas ali, então corram, garantam a sua. Meta de 200 likes para esse vídeo de hoje, mas vamos embora para mais um dia de tips e dicas aqui para vocês. Confiem nos números e estatísticas, no médio e longo prazo você sempre será lucrativo, lembrando que é para maiores de 18 anos e se você não vive disso, se você não trabalha com apostas há muito tempo, valores baixos aí é só para se entreter, mas é claro, com a margenzinha, a chance de lucro maior, fica ainda mais divertido. Bom, vamos falar aqui primeiro a respeito de Miami Heat e Indiana Pacers. Aqui a gente vai trabalhar com over em pontuação, um over na pontuação do Miami Heat, que hoje joga dentro de casa, enfrenta um dos times mais rápidos da liga, um dos mais vazados no garrafão. O Indiana Pacers também é um time que tem uma eficiência defensiva baixa e o mercado trouxe uma linha interessante aqui, pagando em torno de 60 para a gente poder fazer acima de mais de 109,5 pontos do Miami Heat, que nessa temporada vem mostrando um ataque interessante, um dos 10 mais eficientes da liga. O Indiana Pacers é uma das 10 piores defesas. Quando a gente fala nos rebotes defensivos, o Indiana Pacers até deu uma melhorada recentemente, mas segue na metade de baixo da tabela, ou seja, eles podem permitir pontos de segunda chances em rebotes ofensivos do Miami Heat, e eles também são um time muito rápido, o sexto mais rápido da liga, o que significa que eles gastam pouco relógio e acabam devolvendo mais rápido a posse para o seu rival. Em resumo, você tem mais posse de bola por minuto para que um time pontue bem, mesmo que ele não seja uma eficiência tão alta naquele dia, beleza? O Indiana também é um dos 10 times que mais levam rivais à linha de lance livre por jogo em toda a NBA. E também estamos falando de um time que nos últimos 6 jogos sofreram, em média, 122,7 pontos nos últimos encontros que tiveram contra o Miami Heat. O Miami superou esses 109,5 pontos nesses últimos 6 jogos consecutivos. E se a gente for organizar por data aqui, eles conseguiram marcar pelo menos 124 pontos aqui em 3 dos últimos 5 jogos, o que também é muito interessante. Tudo isso sem disputar nenhuma prorrogação. A gente está falando de um Miami Heat que tem diversos jogadores ali que jogam na posição de ala e ala de força, que tem bastante presença física, como o Jimmy Butler, o Jovic, o Jaime Jaquez, e tem também ali o Bam Adebayo, que joga como pivô, mas também ali tem altura e característica até de um ala de força. São jogadores que podem produzir bem contra esse Indiana, que é o segundo time mais vazado para jogadores dessa posição, como eu disse, um dos mais vazados do garrafão, e nos últimos 20 jogos como visitante, situação em que eles se encontram hoje, eles sofreram 117,2 pontos de média para os seus adversários. Beleza? Então a gente tem um cenário aqui bem legal para o Miami Heat poder produzir bem. Vamos partir aqui para a próxima partida, falando de Minnesota Timberwolves e Boston Celtics e também de Bucks e Nets, porque aqui a gente vai trazer uma duplinha para vocês. Esperamos aí uma boa pontuação do Anthony Edwards, é o principal jogador desse Minnesota Timberwolves. É um jogador que, além de jogar em casa hoje, tem por característica e personalidade querer brilhar nesses jogos grandes, enfrentar o atual campeão. Não poderia ter nada melhor para ele do que isso nessa noite, principalmente no momento no qual o Minnesota precisa que ele tenha uma pontuação boa, já que eles estão meio perdidos desde que trocaram o Karl Anthony Towns. E agora a gente vai aqui no Milwaukee Bucks para eles produzirem bem contra esse Nets, que é uma defesa ruim nessa temporada, e é uma defesa que jogou ontem, sofreu 130 pontos para o Toronto Raptors, foram até o Canadá, agora eles vêm para Milwaukee, e com isso, com cansaço e também com essa fragilidade defensiva,
em média aqui, mais de 108,5 pontos, fechando essa odd em torno de 50. Essa linha do Anthony Edwards no ao vivo, dá para pegar ela pagando um pouquinho melhor com certeza, e essa do Bucks aqui, nem se fale, dá para pegar ela pagando em torno de 50 com toda certeza, já que o Nets é um time lento e vai exigir que o Bucks ali seja muito eficiente para poder produzir bem contra eles. Vamos justificar cada um desses jogos? Além dessa questão da personalidade do Anthony Edwards, ele tem um histórico muito favorável contra o Boston Celtics. Na carreira, foram aí 8 encontros e ele conseguiu superar essa linha de pontos em todas as oportunidades, marcando pelo menos 28 pontos nos últimos 5 jogos consecutivos contra esse rival. O Boston Celtics tem uma defesa excelente, a gente sabe, mas eles têm algumas dificuldades de fazer algumas trocas ali na hora de defender um pick and roll ball handler, que é uma jogada na qual o Anthony Edwards pode explorar bastante ali usando a parede ou do Julius Randle ou do Rudy Gobert, e assim ele pode ferir esse Boston Celtics, que é um dos 3 times que mais sofrem pontos por jogo dessa forma. E ele é o principal jogador, né, com características e qualidades para poder produzir bem desse tipo de jogada aqui. O Boston Celtics tem um Porzingis como dúvida para hoje, então caso ele não jogue vai ficar ainda mais fácil aqui do Anthony Edwards infiltrar e produzir bem contra esse adversário. Ele tem 24,8 pontos de média nessa temporada e recentemente ele teve uma queda de desempenho, é verdade, mas hoje em casa contra um rival no qual todo mundo quer aparecer, certamente ele vai ter volume suficiente para poder produzir bem. Se ele vai ter eficiência, aí não tem como a gente saber, o cara pode acordar num dia ruim, não tá muito dentro do nosso controle, mas o cenário aqui está desenhado para que ele produza bem. A mesma coisa, o Milwaukee Bucks. Hoje eles têm como dúvida aqui, né, um dos seus principais jogadores, Giannis Antetokounmpo, que para muitos é o melhor jogador da NBA até aqui na temporada, deve ser imprescindível nessa partida, ele quer dúvida para hoje. Esse over só faz sentido caso ele jogue, beleza? No último encontro contra o Brooklyn Nets que aconteceu recentemente, o Giannis não estava à disposição e mesmo assim os Bucks conseguiram completar para 105 pontos. Nesse jogo o Damian Lillard também não tinha jogado, se eu não me engano, mas eles têm média de 118,6 pontos nos últimos 8 encontros contra o Brooklyn Nets. Só que eu repito, hoje a gente está falando de um cenário no qual o Brooklyn Nets está cansado de um jogo consecutivo, sem descanso, isso faz total diferença. Os Bucks estão marcando 112,7 pontos por jogo nessa temporada, eles não têm tanto encaixe assim contra os Nets, então se não fosse essa questão do cansaço, eu teria trabalhado num handicap positivo bem esticado aqui a favor dos Nets, mas por conta dessa sequência de jogo, eu prefiro trabalhar na vitória simples do Bucks no ao vivo quando estiver pagando uma odd um pouquinho mais interessante, claro, se eles mostrarem que estão superiores no jogo, essa superioridade deve aparecer no terceiro e último quarto, quando o cansaço dos Nets de fato bater. Quando a gente fala aqui dos aspectos defensivos, os Nets são o 6º pior setor defensivo da NBA, ontem sofreram muitos pontos na ausência do Dorian Finney-Smith, que foi trocado ali pelo D'Angelo Russell, que traz um acréscimo técnico ofensivo aqui para o time, mas defensivamente é um déficit muito grande, então eu acho que essa defesa dos Nets deve ficar ainda pior para esse dia de hoje, beleza? A gente tá falando aqui de um Milwaukee Bucks que joga num ritmo interessante, quase um dos 10 mais rápidos da liga, não chega a ser um dos mais rápidos, e essa velocidade pode ajudar a gente a ter uma linha de pontuação mais alta hoje, beleza? Quando a gente pega aqui os últimos 10 jogos dos Bucks em casa, eles marcaram 114,6 pontos, eles conseguiram superar essa linha aí de mais de 108,5 pontos em grande maioria dos últimos 9 jogos. Agora vamos falar aqui a respeito da próxima partida, não sem antes pedir para vocês encarecidamente o like, é a melhor forma de ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo e não custa nada. Clica no botão de joinha que tá aí do lado e não se esqueça também de conhecer o nosso grupo VIP, o melhor custo-benefício do mercado, com muitos guias, e-books, dicas de tips para você fazer com recorrência, as melhores opções, como você pode explorar cada um dos times, tanto a favor ou contra, no nosso guia da NBA Bet 2024-2025. Lembrando que esse conteúdo é atualizável e sempre que a gente consegue analisar por completo uma equipe em específico, a gente manda para lá, atualiza vocês. Vamos falar agora a respeito de Warriors e 76ers e também de Lakers e Blazers, porque aqui a gente tem mais uma duplinha para indicar para vocês, beleza? Aqui vocês também podem trabalhar com esses tipos individualmente falando, principalmente se aparecer ali interessante no ao vivo. Só que, por exemplo, a gente vai colocar a linha de pontuação baixa do Joel Embiid. A gente quer mais de 21,5 pontos dele. E aí você fala, Léo, diante de toda essa análise, vale a pena a gente trabalhar com a linha de pontuação dele mais alta? Aí vocês tirem suas próprias conclusões, mas sim, vale a pena. Eu só tô trazendo aqui uma linha um pouquinho mais segura para vocês. E se vocês quiserem misturar, por exemplo, a gente vai duplar aqui com o handicap positivo dos Blazers, mais 16,5, para fechar essa odd em torno de 50. Aí você fala, Léo, gosto dessa pontuação do Embiid, mas não gosto do handicap dos Blazers. Posso duplar com outra coisa? Também fiquem à vontade, isso aqui é só um exemplo, se apeguem acima de tudo à nossa análise. Bom, falando a respeito do Joel Embiid, a gente tem aqui, primeiramente, o que você não deve fazer, tá? A gente tá falando aqui de um Warriors, que é o quarto time que mais cede rebotes por jogo para pivôs na NBA, mas
O arremesso dos Warriors, geralmente que vem do território triplo, são arremessos de arco longo. Esses arremessos de arco longo, geralmente quando eles batem no aro, eles recuam um pouco mais para longe do garrafão, digamos assim. Então parece meio óbvio a gente trabalhar com over em rebotes aqui do Joel Embiid, mas não é tanto assim, não à toa. O Joel Embiid, que é um jogador que atua muito perto do garrafão, fica fazendo box out nos momentos ofensivos, arremessa muito de perto, ele tem uma média não tão interessante assim de rebotes nos últimos confrontos contra os Warriors. Ele conseguiu ficar abaixo dos 10 em 3 dos últimos 4 encontros, então primeiramente a gente tem aqui o que você não deve fazer. Em relação à pontuação, ele ter feito 14 pontos no último jogo me parece algo interessante, porque de toda forma ele teve volume, só que ele teve 27,8% de eficiência nos arremessos. Dificilmente em 2 jogos consecutivos ele vai repetir isso, então estatisticamente a gente está bem posicionado. Ele que conseguiu fazer mais de 21,5 pontos em 7 dos últimos 8 jogos contra o Golden State Warriors, e teve média de 25,7 nos últimos 10 encontros nos últimos 9 encontros contra esse adversário, perdão. Se a gente for reduzir aqui para os últimos 7 jogos, aí sim ele conseguiu em 6 superar essa linha de 21,5 pontos, e a média dele vai subir, o que também é muito interessante para essa nossa tip. Ele é um jogador alto, com força, e que deve tirar vantagem aí do Tracy Jackson, que não é um grande defensor, ou do Draymond Green, que é um grande defensor, mas não deve lidar sozinho aqui com o Joel Embiid, já que acima de tudo ele é um grande defensor de cobertura. 28,3 pontos de média nos últimos 7 encontros contra os Warriors. Ele não é tão dominante como ele é contra as outras equipes, porque os Warriors são um time que evita muito que os adversários cheguem ali perto do seu garrafão, tanto que a gente está falando aqui de um Warriors que acaba não cedendo tantos pontos assim para pivôs na liga, porque eles sabem que se alguém chegar ali embaixo do garrafão deles, ferrou, porque eles são baixos, então toda a estratégia defensiva deles é para que esse tipo de arremesso não aconteça em setores mais perto da cesta. Só quando a gente fala aqui em relação a aproveitamento na hora de defender arremessos entre 5 e 9 pés, a gente está falando de um Warriors que é um dos 5 times que pior defendem arremessos que vêm desse setor. E é um setor no qual o Joel Embiid pode brilhar, e também entre 10 e 14 pés da cesta, ou seja, de 2 das 3 menores distâncias ali para a cesta, o Golden State Warriors está entre os 10 com pior aproveitamento em 2 delas, sendo também o 5º com pior aproveitamento em defesa entre 10 e 14 pés da cesta. Então o Joel Embiid pode produzir muito bem aqui contra esse rival que não tem altura suficiente para segurar ele. Lembrando que o Embiid não joga jogos de back-to-back, até por isso ontem ele não jogou. O 76ers vem numa sequência bem feroz aí de jogos, jogaram no 31, né, na virada do dia 30 para o dia 31, se eu não me engano. Depois eles jogaram ontem, no dia 1º, e agora vão jogar hoje, até por isso o Embiid deu uma respirada, relaxada, para que ele jogasse de fato hoje. E ontem, com Paul George e o Maxey tendo muito volume, acredito que cansados eles devem entregar mais a posse hoje para o Embiid, desse 76ers que não é favorito hoje, até por conta desse jogo consecutivo. Por falar em favoritismo, temos os Lakers jogando dentro de casa, eles que costumam dominar o Trail Blazers, tá? Eles têm um histórico recente muito positivo contra esse adversário. No último confronto, mesmo sem o LeBron James, eles conseguiram vencer por 107-98, venceram os últimos 4 jogos consecutivos e também venceram 6 dos últimos 7. Aqui não tem muita conversa, mas uma coisa é fato: os Lakers amam complicar jogos fáceis, e isso não é só porque eles não são tão competentes assim. Acontece que todo mundo quer vencer o Los Angeles Lakers, então esses times que estão na competição para perder de propósito e ter uma boa escolha no draft, porque estão se reconstruindo, como é o Portland Trail Blazers, enxergam contra os Lakers, principalmente jogando na casa deles, uma oportunidade de brilhar, de mostrar o seu talento. A própria organização recomenda que os principais jogadores brilhem nessas noites, principalmente nessa partida isolada que vai encerrar a noite. Então é muito importante que, por exemplo, um Anthony Simons, um Jeremy Grant, um Danny Avdija, as estrelas ali do Blazers, produzam bem contra os Lakers na casa dos Lakers, porque isso chama a atenção da mídia, da imprensa, para você vender as suas peças por um valor mais alto e acelerar o processo de reconstrução do time. Em resumo, os Blazers vão ter uma motivação extra aqui hoje para serem bem competitivos, como a maioria desses times ruins acabam sendo contra os Lakers, e aí todo mundo fica nervoso. Pô, como pode os Lakers não conseguir abrir uma vantagem tão grande? No caso, a gente tá aqui em mais de 16,5. Eles não conseguiram abrir nos 4 jogos em que perderam, dos últimos 10, é claro. Não conseguiram contra os Blazers, contra o Memphis Grizzlies, contra o Sacramento Kings 2 vezes. Não conseguiram contra o Sacramento Kings pela terceira e nem contra os Warriors. Ou seja, em 10 dos últimos 10 jogos, os Lakers não venceram por 17 de diferença ou mais. E quando a gente pega aqui os últimos 15 jogos dos Lakers, jogando em casa especificamente, que tem todo esse cenário que eu expliquei para vocês, motivação do adversário para poder derrubar a franquia mais midiática da NBA, nós temos aqui um histórico recente no qual os Lakers perdeu 5 jogos e venceu 3 nos últimos 8. Dessas 3 vitórias, eles não conseguiram vencer por 17 de vantagem ou mais
nenhum desses adversários. E se a gente for esticar aqui para Utah Jazz, que é um time terrível, conseguiram cobrir esse handicap contra eles. Toronto Raptors, que é um time terrível, aí sim eles não conseguiram cobrir esse handicap contra eles. Mas Minnesota, Phoenix, Sacramento Kings, Philadelphia 76ers, entre outros times, conseguiram cobrir. Ou seja, nos últimos 15 jogos em casa dos Lakers, eles só conseguiram vencer por 17 pontos de vantagem. Os seus adversários apenas uma vez, que foi contra o Toronto Raptors. Então, eu acredito que o Portland Trail Blazers possa ser competitivo. O Blazers é aquele time que ele é ruim, coletivamente ele é péssimo, mas quando você olha as peças, você fala, cara, dava para esse time ser um pouquinho melhor. O Jeremy Grant não joga hoje, mas a gente ainda tem aqui o Shadon Sharp, o Anthony Simons, DeAndre Ayton, Danny Avdia, Scoot Henderson vindo do banco. São jogadores com potencial, é aquele time que você olha e fala, cara, eles são ruins, mas dava para eles competirem mais. E eles não competem porque eles não querem. Nessa noite aqui, pode ter certeza que eles vão fazer questão de pelo menos ficar mais pertinho do placar. Beleza? Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo. Análise tipo de Clippers e OKC, exclusiva lá do nosso grupo VIP. Quero agradecer o like e a audiência de vocês. Muito obrigado e falou!